Uma das vantagens de investir em ação é a proteção contra a inflação. Elas protegem muito mais do que os títulos no longo prazo, porque elas têm um retorno maior no longo prazo. As empresas tendem a reajustar os seus produtos e são ativos reais. A renda fixa é uma tentativa que o dinheiro não perca poder de compra, só isso. É extremamente raro que você ganhe mais do que a inflação na renda fixa. Se você empatar com a inflação, a renda fixa já fez o teu papel. Então não vou investir em renda fixa. Renda fixa tem as suas funções. Reserva de emergência, dinheiro com prazo e colchão para diminuir a volatilidade dos seus investimentos, para você não vender tudo em pânico no fundo. Se você entra na ambição de 100% em ação agora, como os Estados Unidos está subindo e dólar também, vai todo mundo botar 100% em ações nos Estados Unidos. Toda vez que você bota 100%, você perde. Você não aguenta a volatilidade. A renda fixa é o investimento aqui no Brasil que as pessoas têm mais noção errada dele. Por quê? Porque como o Brasil foi um local durante muito tempo e ainda é, com taxas de juros muito altas, inflação alta, isso leva a um retorno nominal alto da renda fixa, que criou uma ilusão que renda fixa era um investimento que fazia dinheiro, que fazia renda, quando na verdade a renda fixa ela não faz renda nenhuma, nem o investimento faz renda, mas a renda fixa faz menos ainda. E nem fixa ela é. Então é um nome horroroso, né? Então, e as pessoas não entendem a diferença entre retorno nominal e retorno real, juro nominal e juro real. E ficam se iludindo, né? E tem aquelas coisas, você bota na renda fixa, tira tanto por mês, não sei o quê. Sempre, excetuando o exemplo maluco, o exemplo de exceção do burro que só te emburrece. Meu primo tem 50 milhões na renda fixa. Aí tá bom, ele pode tirar o que quiser, pode fazer o que quiser. Então, todo o ensino ele é baseado na situação normal, usual. As exceções não interessam. Renda fixa é estacionamento de dinheiro para tentar, e nem sempre conseguir, que o dinheiro não perca valor de compra. Então, desde que... Aí não vai caber tudo aqui. Desde que não se tire nada. Se tirar R$1 já era. Então, essa é a definição de renda fixa. Não essas coisas que ficam vendendo para vocês aí. A renda fixa é apenas um local para você deixar o dinheiro quieto e tentar, nem sempre conseguir, que o dinheiro não perca poder de compra, não é valor de compra, poder de compra. Então, você põe 10 mil na renda fixa hoje e 10 mil, o que 10 mil compra? 10 mil compra uma bicicleta ali, ou uma televisão ali, cara. Aí você deixa 2 anos lá parado na renda fixa e a tentativa é que daqui a 2 anos o dinheiro que tiver lá, que vai virar 11, 12, o que for, continue comprando a mesma coisa. É só isso e mais nada. Não é investimento. Renda fixa não é investimento. Bota isso na tua cabeça. Aí, o que vai acontecer? Daqui a 5 minutos está todo mundo, então não vou botar mais dinheiro nenhum na renda fixa, vou botar 100% em ações, ferro.
Então, essa é a definição de renda fixa. Por que te vendem que renda fixa é isso, é aquilo, aquilo outro? Porque é mais um local para girar. Você tem fundo de renda fixa e, como todo fundo, o único objetivo é dar dinheiro para os gestores, né? Então, você vai criando um monte de produto de banco, de LCI, CDB, não sei o quê, para que a renda fixa seja mais um instrumento para que vocês todos, vamos ver quantos, façam o que vocês mais gostam de fazer, que é sustentar o sistema. Já estão falando aí perda fixa, que é o outro lado, porque normalmente vocês não entendem de uma coisa e ficam sardeando. Não é perda fixa. Renda fixa é um excelente instrumento para o que se propõe. O problema é que querem que ela faça uma função que não é dela. Para a função dela, ela é excelente. Isso aqui é um exemplo hipotético, mas só para vocês entenderem. Nós temos uma hipótese aqui, com a taxa Selic a 12%, a inflação a 8%, então você tem juros reais de 4%. 120, aplicação de R$1.000 por 12 meses. 120 menos 80, 40. O imposto de renda, aí é que está o grande problema. O imposto de renda é de 20% sobre o lucro. E o governo considera que a inflação é lucro. Então, aí que vem o ferro. Então, o lucro de 120 vezes 20%, né? Porque o lucro foi de 120. Não importa que a inflação é 8%, os 80%. Para o governo, o lucro foi de 120, não de 40%. Então, ele te tira 24%. E aí você tem 1,48% ao ano. Se a inflação tiver 2%, com uma Selic de 6%, ou seja, aqui você estava com uma renda fixa pagando 12% ao ano, aqui ela está pagando 6%. Aí você acha uma porcaria, está pagando 6%, muito melhor pagar 12%. Mas aqui você está com uma inflação de 2%, o governo vai taxar sobre os 60% e não sobre os 120%. No final, aqui sobrou 1,48% ao ano, aqui sobrou 2,75%. Por quê? Porque a inflação para o governo é lucro. E você é taxado sobre o que você ganha na renda fixa da parte da inflação. Quando eu falei lá, estacionamento de dinheiro para tentar e nem sempre conseguir que o dinheiro não perca poder de compra, quanto maior a inflação, menor a chance disso acontecer. Então, quanto maior a inflação, maior a chance do dinheiro na renda fixa perder o poder de compra. E o outro aqui, desde que não tire nada. Aí vem o negócio, mas o Ibov perde para a renda fixa. Sim, o Ibov perde para a renda fixa. Estamos vendo aqui 20 anos de 2000 a 2020, está lá o Ibov, né? R$10.000 investido em cada ativo. Ibov 57 mil, CDI 103 mil. Mas, quando você pega empresas que dão lucro, e nem fizemos uma carteira espetacular, né? Petrobras, Ultrapar, Itaú, Leve, Ambev, Loja Renner, Edveg, você vai ver que a média dessa carteira foi 6 vezes maior que a renda fixa. Então, o pessoal entra nessa porque interessa ao mercado vender essas besteiras, porque aí te leva a compra. Agora é a hora da renda fixa, agora é a hora da bolsa, agora é não sei o quê, e você vai girando. E quando você pega uma team bag, e isso aqui aumentou, porque isso aqui é 2020, isso aqui já aumentou mais, você vê que aqui é 2 milhões, aqui é 100 mil, 20 vezes a mais do que a renda fixa. Então, o Ibov não ganha da renda fixa, mas uma carteira diversificada de empresas que dão lucro ganham com folga, senão não teria mais atividade econômica no país, porque se a renda fixa desse um retorno maior do que as empresas,
para que alguém ia empreender? Para que haveriam empresas? Não ia ter mais atividade econômica no país. E outra, a gente tem isso aqui na Baixa.com, retorno ao acionista no período somando ganho de capital e proventos, a cotação histórica de descontar de todos os eventos. Então, olha que interessante, isso aqui está atualizado, tá? Isso aqui é atualizado no momento. Olha como em 5 anos, aqui são empresas cachorrinho azul, verde, amarelo e vermelho. Então, todas elas perdendo para o Ibovespa. E até para o CDI. Mas quando você pega um período longo, é uma goleada. Até as de cachorrinho amarelo. 35.000% aqui em 25 anos e o Ibovespa em 25 anos 1.000%. Por isso que ele perde para o CDI. Mas aqui, tá bom, no cachorrinho amarelo, que não é nem empresa espetacular, 21.000% para 1.000%, 21 vezes. Mesmo em 20 anos já tem uma diferença enorme. Então, isso é uma falácia total. Só que você tem que aprender a, pelo menos, excluir as empresas ruins da sua carteira, e o que é muito fácil, e fazer uma carteira de empresas que dão lucro. Excluir, que eu digo, é não incluir, porque não é para ficar vendendo nada. Mas não achar que é esperto, não achar que vai achar turnaround, IPO, não sei o quê, ir lá e comprar a empresa que dá lucro. Pronto. No longo prazo, no curto prazo, o risco maior é das ações pela volatilidade. No longo prazo, não. No longo prazo, as ações têm um retorno maior que os títulos na maior parte dos períodos. O Jeremy Saigon, no livro dele, diz que em torno de 17 anos o risco das ações é menor do que o risco de títulos. Mas, então vou botar 100% em ações, é a conclusão que todo mundo vai sair dessa live. Aí, quando você bota em ações mais do que você aguenta, você gira porque você vende no fundo. Então, você precisa do cobertor da renda fixa. Nesse momento, aparentemente, pelo que eu estou vendo aí, a Bolsa caiu. Mas não caiu nada, porque abaixo, se não baixar de 100 mil, não caiu nada. Mas caiu alguma coisa. Se você tem uma carteira diversificada, se você tem renda fixa, se você tem FIIs e tem investimento no exterior, você vai ver que uma coisa vai compensando a outra e o seu patrimônio não muda muito. Aí você aguenta ficar com ações 10 anos, 20 anos, aquela coisa explodir mesmo. Então, essa questão... Os títulos não têm risco menor que as ações. Eles têm volatilidade menor. É diferente. Mas, no longo prazo, por causa da inflação, os títulos têm risco maior. Porque as ações te protegem da inflação muito melhor do que os títulos. Apesar que fica todo mundo agora, IPCA mais 6%, não sei o quê, não faz a menor diferença. Porque o que interessa é o rendimento real e você tem que descontar a inflação. Vi esse comentário, verdade seja dita, a chance de você vencer na Bolsa no longo prazo, 20 anos, é muito pequena, tanto que ninguém aqui seria capaz de me dar 5 exemplos de empresas perenes no Brasil, onde seus acionistas tiveram aumento de patrimônio de 2004 para cá, nos últimos... Saúde, obrigado. Nos últimos 20 anos. Então, eu vi esse comentário, não sei se eu vi, se o Thiago botou no facão, e me impressionou muito numa era em que as informações são tão fáceis de acessar. Claro, vocês podem dizer, tem muita mentira, muita coisa errada, mas é fácil você confirmar, acessar e tal. Que as pessoas continuem aceitando besteiras que falam e que é só você ir lá confirmar e ver que não é nada daquilo de forma bastante simples. Então, em cima disso, eu quis fazer uma live.
Diferente do que a afirmação que está sendo feita aqui, por essa afirmação, a chance de vencer na bolsa no longo prazo é muito pequena. A primeira frase, eu concordo. A chance de você vencer na bolsa no longo prazo é muito pequena. Eu concordo, a maioria perde. Só que, segundo ele, é porque é muito difícil achar empresas que deem retornos expressivos para os acionistas. Não é. Essa é a parte mais fácil. Por que é difícil vencer na bolsa? Como eu falei, eu concordo com a primeira parte, a primeira frase. A grande maioria perde na bolsa não porque não tem empresas suficientes que deem retorno, acima do CDI principalmente, mas porque não sabem o que estão fazendo, são preguiçosos, seguem qualquer idiota ao invés de correr atrás e tentar aprender, e giram ao invés de comprar e guardar. Então, isso de que a bolsa não dá retorno e que a renda fixa ganha da bolsa é repetido até não poder mais, mas as pessoas acreditam em qualquer idiota com terno. Então, e é tão fácil você ir lá e ver se é verdade ou não, né? Então, o grande problema é isso aqui, as pessoas vão para a bolsa sem saber o que estão fazendo, são preguiçosos, não querem estudar, seguem qualquer idiota que acham na internet e ficam girando. A parte de escolher empresa para ser sócio e ter uma média de empresas que vençam com folga o CDI é a mais fácil, mas tem uma pegadinha. É fácil escolher, mas quanto mais você não souber o que está fazendo e escolher baseado só em coisas que não é você estudar e entender o que você está fazendo, maior a chance de você girar e vender no fundo em pânico e não ter um bom retorno na bolsa, não porque não tem empresas boas, mas porque você não tem condições de ter ações, de ser sócio de empresa. A maioria não tem. Então, eu falei isso. No mundo atual, em que a informação está à sua disposição apenas um clique, não acredita em nada, nem em mim, não acredita em mim também não. Por exemplo, essa live tem diversos cálculos. E todos eles eu achei na internet. Calculadoras, ferramentas e tal, para fazer os cálculos que eu precisava. Achem as coisas. Essa imagem aqui é de inteligência artificial na internet. Tem nada demais, qualquer idiota faz isso, eu não sou nenhum gênio por causa disso, mas aprendam as coisas, corram atrás, não fiquem repetindo que ninguém seria capaz de dar mais 5 exemplos de empresa perene por onde seus acionistas tiveram aumento. Você está repetindo o que outros falam, sem ir lá e confirmar. Então, vamos começar respondendo essa afirmação aqui. Ninguém aqui seria capaz de me dar 5 exemplos de empresas perenes no Brasil onde seus acionistas tiveram aumento de patrimônio de 2004 para cá. Então, eu fui lá e procurei só nas viáveis. Na Baixa.com tem uma classificação de viáveis que os usuários classificam como viável ou não, e tem umas 66, 62, não sei, empresas viáveis. Eu procurei só nessas. Se eu abrisse o leque, eu ia achar outras, mas rapidamente eu achei 20 empresas que seus acionistas tiveram aumento de patrimônio nos últimos 20 anos, expressivo, acima do CDI. Nós temos CDI de 20 anos e temos o IBOV. O IBOV realmente perde para o CDI, e aí, por causa disso, inventam que a Bolsa perde para a renda fixa, que não adianta ter ação. Mas eu rapidamente achei 20 empresas, e tinha mais um monte, como, por exemplo, Odontoprev, Fleury, com resultados muito bons, mas que não tem 20 anos de Bolsa. Tem 18, tem 17 e tal. Então,
facilmente teria mais umas 10, ou até mais, mas que não tem 20 anos, porque muitas delas não tem 20. E se eu abrisse o leque e fosse, porque tem, sei lá, umas 400 empresas na Bolsa, eu acharia muito mais. Mas eu procurei só nessas 62. E aí você tem, em 20 anos, uma média de 5.500%, com o CDI de 737. E em 25 anos, uma média de 22.000%, com CDI em 2.154. Então, meu amigo, está respondido. Ninguém seria capaz de dar 5 exemplos, eu dei 20 em 1 segundo, que eu fui lá, peguei 20 em 1 segundo. Sendo que vocês vão dizer, com alguma razão, que droga raia distorce tudo, e a VEG também, porque a droga raia é 64.260 a VEG 8.071. Então, eu tirei essas duas. Mesmo assim, tirando as duas melhores, arbitrariamente tirando as duas melhores, você ainda tem quase o triplo do CDI em 20 anos e você tem também um pouquinho mais que o triplo em 25 anos, 2.100%, 6.500%. Então, não é à toa que eu falei, olha o que você está perdendo porque não investe em ações. Mas também, se você investir em ações sem saber o que está fazendo, seguindo qualquer idiota, ou mesmo que não seja idiota, seguir os outros não vai dar certo, você não vai ter isso. Você vai ficar girando, vendendo no fundo, indo atrás de dividendo, não sei o que lá, e você não vai ter esse resultado. Então, para não parecer, até marquei aqui a Vulcabras, ela deu um retorno expressivo em 20 anos, mas em 25 ela perde, porque ela melhorou de um tempo para cá. Por isso que eu marquei ela em vermelho. Em verde eu marquei as que têm um resultado bastante expressivo, né? Mas aí vão dizer, isso aqui está forçando a barra, você foi lá e escolheu 20 e tal. Tá bom, então vamos lá. O CDI aqui de 737% em 20 anos, 2.154 em 25. Eu peguei e botei 10 lixos, só que eu estou exagerando para mostrar para vocês, porque 10 lixos aqui é 10 que quebraram e que você ficou com 0, o que é extremamente raro. Você compra 10 empresas ruins, normalmente não vão as 10 para 0, mas tá bom. Vamos incluir 10 lixos, ainda está 3.718, 14.000, quase 15.000. Vamos incluir 50 lixos. Eu tenho 20 empresas boas e botei 50 que quebraram, que eu fui para 0. Ainda assim, eu tenho o dobro do CDI. E em 25 anos, eu tenho o triplo. É muito importante ver isso que está acontecendo de 20 para 25. Olha aqui, de 3.700 foi para 15. De 2.700 para 11. O gráfico eu já mostrei para vocês, ele vai e puff. Então, as pessoas não conseguem chegar lá. A gente aguenta 130 lixos e ainda fica ganhando um pouquinho do CDI. Ou seja, nós temos 150 empresas que 130 faliram e você ainda ganha do CDI um pouquinho. E em 25 anos ganha um pouquinho mais. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem que, olha só, quando você perde a droga raia e a VEG, o seu retorno em 20 anos cai menos da metade. E em 25 anos cai de 22.000 para 6.000. Quando você bota 10 lixos, você ainda tem um retorno expressivo e principalmente em 25 anos. Então, é aquilo que eu canso de repetir para vocês. O problema não é ter empresa ruim. Claro, se você não tiver só ruim. O problema é sair de boa. Se você saiu de uma droga raia, saiu de uma VEG, você destruiu o teu patrimônio. Mas mesmo sem elas, ainda deu retorno. Agora, olha só.
Mesmo que eu tire a Droga Raia e a VEG e bote 10 lixos, eu ainda estou ganhando do CDI. E em 25 anos eu ganho melhor ainda. Se eu botar 20 lixos, eu ainda ganho do CDI. Tirando as boas e botando 20 lixos. Para vocês verem como é absurdo o que foi falado. O difícil não é arrumar empresa. As 10 piores, eu selecionei as 10 piores. Eu ganho em 25 anos mais do que dobro. Eu pego as 10 piores e boto 5 lixos. Eu ainda estou batendo na trave em 20 anos, mas em 25 anos eu ganho expressivamente. Vamos para um método simples, que é simplesmente ver quais tiveram mais anos de lucros consecutivos. São essas daqui. Né? Eu simplesmente usei um método bem boboca. Fui ver, selecionei as 15 empresas que têm 20 anos, pelo menos, que tiveram mais anos seguidos de lucros. E eu cheguei a uma média de 6.100. Novamente eu tiro a Droga Raia, né? Aqui eu tiro só uma, porque são só 15, né? E mesmo assim eu ainda estou lá quase com o triplo do CDI. Somando 15 lixos, eu tenho 3.000% ainda. E com 100 lixos eu ainda aguento e ganho um pouquinho do CDI. Eu tiro a Timbag e boto 10 lixos e ainda estou ganhando. E as 10 piores também ganham. Das 15 eu pegando só as 10. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês não é escolher empresas que é o problema. Mas aí vocês vão dizer, então vou usar um método bobinho desses. Não é isso que eu estou querendo passar para vocês. Porque eu mostrei aqui onde está o problema. Vou usar o método bobinho, vocês são preguiçosos e estão seguindo um idiota que sou eu. Vão terminar e não sabem o que estão fazendo. Aqui nós chegamos a uma média, só usando esses 3 critérios, deu essas 21 empresas, né, procurando só entre as viáveis. Se procurar mais, pode ser que ache mais, mas aí gera muito trabalho para a live. 5.000% em cima de 737%. E aí, mesma coisa, se eu tiro a Timbag, eu ainda estou com quase o triplo, tirando a Droga Raia. Né? Que a VEG tem um resultado espetacular, mas a Droga Raia é uma coisa inacreditável. Eu botei lá 200, não sei o que, por cento, 200.000%. Aí eu boto aqui uns 50 lixos, ainda estou com o dobro do CDI. Se eu tiro a Droga Raia e boto 10 lixos, ainda estou com quase o dobro do CDI. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que não é esse o problema. Eu fui no outro que o pessoal adora, o ranking Baixa.com. Lá na Baixa.com tem um ranking que é através de voto dos usuários. Então, tem a primeira do ranking, que é a VEG, depois a segunda é Itaú e tal. Então, eu fui e peguei as 15 primeiras empresas do ranking, que, na verdade, eu tive que procurar entre as 30, porque só podia que tem pelo menos 20 anos. Como eu falei, tem a Odontoprev, tem a Fleury, tem umas outras que são muito boas, mas não tem 20 anos. Então, eu peguei as 15 primeiras do ranking que tem 20 anos. E deu 6.820. Foi até o melhor resultado. Né? Mesma coisa, tira a Timbag, bota 100 lixos, ainda ganha do CDI. 100 a Timbag e 10 lixos ganha expressivamente. Mas aí, então, eu vou só pegar o ranking da Baixa.com, vou assinar lá, pegar o ranking e ficar rico. Não vai. O ranking, ou qualquer um desses critérios, é para você te orientar a estudo. Ele ajuda para você não ter que ficar estudando 400 empresas. Mas se você for só no ranking, você não vai aguentar por causa das coisas que eu falei. A classificação SuperPaz da Baixa.com, que é uma classificação na verdade, foi esse aqui que deu mais resultado. Que é uma classificação que inclui a consistência dos lucros, a dívida,
TON ou não, o tempo de IPO. Então, a Superpaz tem todos os cachorrinhos verdes, né, nesses 4 critérios. E tá lá, tem a lista delas e tal. Só consegui 12 empresas, porque são só 20 e tal, e muitas não tinham 20 anos. Também um resultado expressivo. Aqui, tirando a Team Bagger, baixou bastante, porque só tem 12 empresas, né? Então, baixa mais. E aí fiz as mesmas coisas, mostrando que você sempre ganha do CDI, mesmo botando 100 lixos e tal, não sei o quê. Então, mais uma forma. E aí, porque então, não, você está escolhendo essas empresas do ranking, Superpaz, não sei o quê. Então, eu fui para um outro critério. Só pegar a empresa mais antiga da Bolsa. Não importa se é boa, se é ruim, fui lá e peguei as empresas mais antigas da Bolsa, mas tinha que ter alguma liquidez, né? Não pode ser empresa que tem 0 negócios e tal, aí também não dá, né? Mas peguei as empresas, porque ele fala ali em perene, né? Então peguei as empresas assim que estão aí há 200, um século na Bolsa e tal, que todo mundo tinha antigamente, não sei o quê, e que, olha só que em 20 anos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdendo para o CDI. Né? Não são empresas tão boas assim. A BR Foods perde em 25 anos. Agora você vê que interessante que eu falo para vocês do tempo. Tem 7 empresas perdendo em 20 anos. Em 25 anos, só 3. Então, o tempo ajuda mesmo que a empresa não seja tão boa. E quando eu uso esse negócio de lixo e tal, eu estou botando que foi a falência. E não existe praticamente isso. Existe, mas é bem raro. A maioria das vezes vai ficar igual aqui uma BR Foods. Tá? Ela perde para o CDI, mas ela assim, é muito melhor do que 0. Né? 1.260 é muito melhor do que 0. Então, ela não vai detonar tanto o seu patrimônio quanto o 0, uma Eternit, 598, mesmo uma Eletrobras, 410. Claro, está perdendo para o CDI. Nesse caso aqui, está perdendo até para o Ibov. Mas não é 0. E eu usei 0. Né? Então, mesmo essas empresas aqui, com um monte de empresa assim, ruim no meio, ainda deu praticamente o dobro que o CDI, e mesmo que a gente tire a Team Bagger aqui, essa daqui que entrou aqui no meio, ainda ganha do CDI. E em 25 anos, enquanto aqui tem, também a mesma coisa, praticamente o dobro em 25 anos. Então, não é esse o problema. Mesmo juntando aqui um mais ou menos, continua ganhando. E isso aqui é bastante expressivo. Aqui tem um ponto, está errado. Na verdade, não, está errado. Partindo do patrimônio de 20 mil, investindo 1.500 por mês. Não precisa ficar nervoso. Isso não é real, a maioria ganha menos. O que interessa é você entender a proporção. Cada um pode ser rico em relação ao que ganha. Então, você aprender a proporção e como ter ações pode ajudar a aumentar expressivamente seu patrimônio. É claro que aqui nesses exemplos é como se você tivesse só ações. E não é o ideal você ter só ações. Se você tem só ações, provavelmente você vai vender no fundo em pânico. Mas a gente tem que mostrar dados para que vocês entendam. Então, nós estamos aqui no CDI com 1,4 milhões fazendo isso durante 20 anos. No primeiro quadro ali, a gente foi para 6 milhões e em 25 anos, 23 milhões. Olha como explode depois de um tempo. Mesmo aqui, sem a Team Bagger, ainda é expressivamente mais que o CDI em dinheiro. Com 20 lixos. Mas se eu tiver lixo, você em 25 anos está com 12 milhões, no CDI 3 milhões. Não é problema ter uns lixos no meio. Mas para que eu vou ter lixo no meio? Porque se você é o gênio que sabe o que é lixo, o que não é, você está bilionário. Pode ser que nessa de tirar lixo,
você tire a droga raia, tire a VEG, porque teve momentos que elas estavam muito ruins. Eu sempre falei essa frase, o preço de você ter, que você paga para ter uma droga raia, para ter uma VEG, é você ter uma Cielo. Até fechou capital, então não serve mais de exemplo. Mas o exemplo é, porque eu não saio da Cielo, fui obrigado, fechou capital, então não é mais bom, mas porque eu não saio da Eternit, seja lá o que for, eu fiquei na droga raia e na VEG. E elas são muito mais expressivas, ficar nelas me dá muito mais dinheiro do que sair de lixo. Então, só outros exemplos, né? Sempre ganhando expressivamente do CDI até as antigas, né? Aquele quadro com empresas que não são tão boas. Então, aqui nós temos uma carteira com 8 ações boas. Tem a Timberger, né? A Radiel, drogas raia, e 2 mico que viraram pó. 2 mico, virou pó. 10 mil investindo em 2 mil viraram 1,45 milhões em 2016. Agora aqui você tira os 2 micos e tira a Radiel. Aí virou só 437 mil reais. Let your winners run. Deixe os seus vencedores correr. Mas por que tirou os micos, tirou a droga raia? Porque todas essas empresas tiveram períodos de queda de cotação, queda de lucro, problemas, notícias. E eu sempre falo para vocês, o preço de ter droga raia e VEG é ter Cielo. Então, se você não aceitar perder e não aceitar ter uma empresa ruim, você vai girar todas e aí você vê que... Mas assim, essa é a grande desgraça. O sujeito investiu 10 mil e tem 437 mil. Então, ele não sabe que está perdendo 1 milhão. Ainda tem essa desgraça, é o pior prejuízo que tem. Porque ele não teve prejuízo, ele botou 10 mil e tem 437 mil. Mas ele perdeu 1 milhão. Porque o maior dano que pode ter na sua carteira é vender os vencedores. É a alocação inteligente, que é a coisa mais burra que você pode fazer nos seus investimentos. Esse gráfico mostra isso, aqui é o buy and hold quieto, e aqui é a alocação inteligente, que é ficar vendendo o que está para frente, vendendo o que já ganhou demais. Então você tem... Só que, assim, ele tem um retorno positivo, então você perde um pedação do seu patrimônio. É uma desgraça isso, porque é uma perda em deixar de ganhar. Mas você vê, no exemplo lá, deixou de ganhar 1 milhão. Então, muitas vezes, o teu patrimônio podia ser 5, 6, 7 milhões, e é 1 milhão, e você fala, pô, mas eu juntei 1 milhão. Mas se você não seguisse todas essas baboseiras, você podia ter uns 7 milhões. Só que, assim, você não está tendo literalmente prejuízo. Você está dando uma grande parte do seu patrimônio para o mercado. Quando você segue o mercado, segue analista, segue corretora, acompanha o mercado, segue youtuber, vai atrás da boa, vai atrás de oportunidade, acha que vai ganhar fácil, você entrou na ciranda do mercado, que é dar grande parte do seu patrimônio para o mercado. Então, ações no Brasil versus renda fixa. Não confunda se tornar sócio de boas empresas com o Ibov. Ibov é o pior de todos aqui. Eu estou comparando com o CDI. Se comparar com o Ibov é brincadeira. O Ibov é nada. Ignora o Ibov, ignora esse índice. Aliás, ignora qualquer índice. O fato do Ibov consistentemente perder para o CDI facilita o estímulo ao giro e a descrença com buy and hold no Brasil. E isso beneficia o mercado, porque, quer dizer, beneficia com pensamento pequeno, porque ao invés de você comprar ações, estar sócio, se tornar sócio de boas empresas, você fica lá girando, girando, girando.
Só que isso é um pensamento pequeno, porque a gente tem aí, não sei o número, 2, 3% da população comprando ações. Se você desse uma educação financeira de qualidade, você poderia ter 20, 30 ou 50% da população, como nos Estados Unidos, tendo ações, e aí o mercado ganharia muito mais, mesmo sem estimular o giro. Mas é um pensamento pequeno de matar a galinha dos ovos de ouro. Se as empresas boas realmente perdessem de forma consistente para a renda fixa, não haveria mais atividade produtiva no país, porque para que você ter uma empresa se ela perde consistentemente para a renda fixa? Não faz o menor sentido. Então, a atividade produtiva no país desapareceria. E eu mostrei aqui que empresas boas ganham absurdamente do CDI. O que não ganha é o IBOV, e IBOV não é nada. Mais algumas razões para ter ações, diversificação, né? Você diversifica mais seus investimentos, você se desenvolve como investidor. Mas por que eu preciso me desenvolver em ações para ter renda fixa? Se desenvolver como investidor sempre vai te ajudar em todos os investimentos. Melhora o retorno do seu portfólio de investimentos, como a gente viu, no longo prazo elas têm um retorno maior que dos títulos. E ativos reais tendem a te proteger mais contra a crise institucional, né? Quando você tem crises institucionais econômicas braba, os títulos já era, né? A ação, você é sócio de uma empresa, tem pedaços de uma empresa. Se a empresa não falir, você vai ter uma proteção maior, né? As ações podem te ajudar substancialmente a chegar à tranquilidade financeira. Está aqui a razão para investir nelas. Mas, provavelmente vão levar grande parte do seu patrimônio se, como a maioria, você se achar esperto e cair na ladainha do mercado de giro e trade. Então, elas podem te ajudar, mas são uma faca de dois legumes. Se você se achar esperto, trade, gain, corretora, analista, youtuber, elas vão levar grande parte do seu patrimônio, e como eu mostrei, você poderia ter 3 milhões e tem 1 milhão. Você nem sabe que 2 milhões foram para o mercado. É muito simples, seja sócio de boas empresas e deixa quieto. O que enriquece é trabalhar e poupar. Incluir ações no seu portfólio é muito bom para o seu patrimônio. Desde que saiba o que está fazendo, aguente a volatilidade, diversificando e tendo renda fixa, a volatilidade diminui, e invista sem prazo com dinheiro que não precisa. Se não fizer isso, é melhor não ter ações. Diferente do que foi falado naquele comentário inicial, há diversas formas simples de escolher boas empresas para ser sócio, e há diversas empresas no Brasil que deram retornos expressivos de 2004 para cá. É muito fácil escolher 10, 20, 30, quantas forem. E tem um monte que não dá para falar de 2004 porque o IPO foi depois. Mas você sempre tem que saber o que está fazendo. Ser sócio de boas empresas aumenta expressivamente suas chances e tende a te dar um retorno expressivamente maior que o CDI. Mas traz junto risco, especialmente se você não souber o que está fazendo. Então, aumenta a sua chance de ganhar um retorno expressivo maior que o CDI. Mas junto vem o risco de ter um retorno pior que o CDI, se você não souber o que está fazendo. Não há como ser sócio somente das melhores empresas e nem devemos buscar isso. Se você fica atrás das melhores, seja lá o critério que for, você vai só girar e girar e girar. O prejuízo de sair de uma empresa boa é expressivamente maior do que ficar em dezenas de ruins. A riqueza vem de aporte e tempo e não de acertar, e especialmente não de girar atrás do supostamente melhor investimento. Então, espero que o comentário esteja respondido. Pelo menos 20 ou 30 empresas eu mostrei que deram um retorno expressivo de 2004 para cá, e espero que as pessoas
aprendam a parar de acreditar em qualquer idiota e corram atrás das informações. É muito fácil a pessoa que falou isso parar de falar isso se for atrás das informações, ao invés de repetir o que os outros falam. É só ir atrás das informações que elas estão aí em qualquer lugar. Então, vamos lá. Não é religião, eu não falo aqui de religião, mas é muito interessante achar isso na Bíblia. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. E o que é a esperteza? A esperteza é achar que sabe os riscos, achar que sabe onde vai dar mais retorno, achar que sei lá o que e só termina em ferro. Então veja que na Bíblia já tinha o conceito de que a diversificação diminui os riscos. A definição da diversificação é a ação de distribuir recursos em diferentes ativos ou classe de investimento com o objetivo de reduzir riscos. Então, a função primordial da diversificação é reduzir riscos. E ela tem, como eu vou mostrar, o efeito colateral de aumentar os retornos, diferente do que dizem o mercado e um monte de acadêmicos com besteiras também, que eu vou mostrar aqui, que falam sobre diversificação. Mas o objetivo principal da diversificação é reduzir riscos. E reduzir risco é fundamental, principalmente quando você vai para a renda variável, em que os riscos são bem mais altos, pelo menos no curto prazo, né? Então, o problema é que o risco quebra, né? Tem aquela coisa espetacular, não lembro nem se é do Benjamin Graham, do Warren Buffett, de quem quer que seja, as 3 principais coisas que você deve fazer nos investimentos é proteger seu capital, proteger seu capital, proteger seu capital. Porque se você perde o capital, é game over. Acabou, está zerado. Então, reduzir riscos é fundamental, principalmente se você vai para a renda variável. Porque é muito difícil suportar os riscos de curto prazo da renda variável para o ser humano normal. E aí, como eu falei, o que eu chamo da falácia da diversificação é o conceito acadêmico muito usado pelo mercado, que a partir de um certo número de ativos, diversificar não diminui mais o risco e diminui o retorno. Como eu sempre costumo dizer, academicismo não resiste a 5 minutos de mercado real. Então, fica um monte de gente em faculdades, onde seja o que for, falando um monte de besteira sobre o mercado, e a gente nunca comprou uma ação e mostrando fórmulas e gráficos. E o mercado verdadeiro não é isso, porque quando você está com o teu dinheiro lá, a história é totalmente diferente. E esses estudos acadêmicos que mostram para vocês, eles falam sobre o risco da volatilidade. Realmente, a partir de um certo número de ativos, você não diminui mais o risco da volatilidade. Mas o risco por ativo, obviamente, que é o mais importante, obviamente você diminui. E não há nenhuma evidência que diversificar diminui o retorno. Nenhuma. Uma única evidência. E é um conceito completamente absurdo, porque o retorno depende do valor como um todo da sua carteira de investimentos. Então, claro, se você botar mais 50 ativos ruins, vai diminuir o seu retorno. Se você botar 50 ativos bons, vai aumentar o seu retorno. Então, diversificar não muda em nada o retorno. Diretamente. Indiretamente pode aumentar o seu retorno. Diretamente não interfere com o retorno. O que interfere com o retorno é o valor do seu patrimônio. Então, se você tem um ativo, se ele quebrar, você perde 100%. 2,
Claro, considerando que você tem a mesma quantidade como exemplo, né? 2, 50%, 4, 25%, 10, 10%, 50%, 2%, 100, 1%. Então, não tem como negar que diversificar mais não diminui o risco, é negar a matemática básica. Quanto mais ativos, menos risco por ativo. Agora, se você tem 50 ativos com 80% em um, aí não é bem uma diversificação, né? E usou a palavra pulverizar, se afasta porque a chance de ser bullshit é imensa, imensa. Os termos que o mercado usa vão mudando porque o bullshit ele não evolui. É o mesmo bullshit que eu combatia quando eu comecei a Baixa.com, eu continuo combatendo, que é o ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro em trade, ganhar dinheiro, retorno de 5% ao mês, é sempre as mesmas coisas, só que vão inventando novas palavras, porque como o sujeito só perde, ele tem que ser enganado por novas coisas. Pulverizar é uma palavra que estão usando muito ultimamente, não quer dizer absolutamente nada, porque não existe pulverizar seus investimentos, é uma coisa que não existe. Você diversificar demais não quer dizer que você pulverizou nada. Claro que o problema é a falta de bom senso. Ninguém está falando por um ser humano normal que tem 100 mil reais investido ter 5 mil ativos. Ninguém está falando isso. O bom senso é difícil, porque quem não tem, não entende. Mas, como eu falei, diversificar não diminui retorno, não acontece absolutamente nada. Eu tenho 20 ações, aí eu compro 20 anos atrás. Aí eu compro VEG, Droga Raia, Itaú, diminui o meu retorno. Como é que diminuiu o teu retorno? Aí há 20 anos atrás eu compro OIBR, Plim 4 e OGX, diminuiu o meu retorno. Mas não aconteceu nada demais, mas diminuiu. Então, a diversificação não tem nenhum efeito direto sobre o retorno. O que tem é a qualidade dos ativos que tem na sua carteira. Então, por que é tão importante a diversificação cuja função principal é diminuir o risco? Porque o que quebra o pequeno investidor amador é risco alto, não é retorno baixo. Retorno baixo não tem problema nenhum. Claro que quanto maior o retorno, melhor. Mas se você bota teu dinheiro só em caderneta e imóveis, você não vai quebrar. Provavelmente. Você pode não ter um retorno muito alto, mas você não vai quebrar. O que quebra é assumir risco alto. E quando você não diversifica, você está sempre assumindo risco alto. O que dá retorno para o pequeno investidor amador normalmente são aporte e tempo, não é investir nisso ou naquilo. Isso é uma fantasia, uma ilusão para você ficar na mão do mercado. Eu vou fazer uma live sobre isso, com exemplos matemáticos de juros que enriquece aporte e tempo. Claro que não é por isso que você vai vir com argumento maluco, burro de, então investe em qualquer coisa. Não, você tenta investir em valor. E você não vai ter só valor, mas você consegue ter um bom valor, principalmente quem acompanha aqui a Baixa.com, fica muito fácil você conseguir ter, em média, valor. Mas o que vai fazer crescer mesmo é aporte. Aporte que vence tudo. Agora, os efeitos indiretos da diversificação que pode... Não tem como diversificação não diminui o risco. Quanto mais você diversifica, menor o risco. Com bom senso. Agora, como é que a diversificação pode aumentar o seu retorno?
Quando você diversifica mais, você aumenta a chance de ter team baggers. Eu gosto de falar team baggers, que o pessoal fica nervoso. Que são ativos que dão um retorno extraordinário, que são os ativos que vão expressivamente aumentar o seu patrimônio. E isso serve para qualquer um. Você pega o Warren Buffett, 10% dos ativos que são responsáveis pelo grande retorno dele. Quando você diversifica mais, aumenta a chance de você pegar uma dessas, mas aumenta a chance de você pegar ruins também. Mas eu vou mostrar aqui novamente o conceito de convexidade. A boa não tem limite para ganhar e a ruim tem limite para perder. Então, você ganha muito mais nas boas do que você perde nas ruins. E a diversificação diminui o risco de vender em pânico no fundo, de girar. Então, são dois efeitos indiretos que fazem aumentar o seu retorno com diversificação. Mas eu vou mostrar aqui que a diversificação pode aumentar o retorno diretamente. A convexidade, que eu acabei de falar, porque ela só funciona com diversificação, é exatamente, você começa aqui e os ganhos não têm limite e as perdas têm limite. Sucesso e fracasso é desconhecido, mas a dor da perda tem limite e o ganho é ilimitado. A ruína é evitada fazendo isso repetidamente. Então, o que é fazer repetidamente? É você diversificar, você vai ter muitos ativos com ganho ilimitado, você vai ter ativos com perdas, mas as perdas são limitadas. E esses aqui que vão fazer seu patrimônio crescer. Mas isso só vai funcionar com diversificação. Porque se você tiver poucos ativos, você pode não ter nenhum extraordinário, só ter alguns na média e alguns ruins. E aí não vai funcionar. E a diversificação é fundamental, que ela te protege do imponderável, das crises institucionais, das desgraças na sua vida, das grandes catástrofes, das falências e tal. Quanto mais diversificado, maior a chance de sobreviver. E é fundamental aqui nesse conceito a diversificação no exterior também. Então, você não pode ter garantia de tudo, não pode ter garantia de que vai sobreviver. Mas quanto mais diversificado, maior a chance de sobreviver. Ah, não, eu só tenho Tesouro Direto e Vale. Aí o governo quebra e a Vale quebra. Você quebrou. Aí eu tenho Tesouro Direto, eu tenho caderneta, eu tenho ações, FIIs diversas, 40 ações, 30 ações, 20 FIIs, eu tenho reserva de valor, eu tenho reserva de emergência, eu tenho imóvel, eu tenho investimento no exterior, em ações, em REITs, em bonds, além dos Estados Unidos, eu tenho na Europa Ocidental, então muito maior a chance de você sobreviver. Porque se você joga num lugar só e aquele lugar quebra, game over. É um exemplo interessante, né, que eu estava estudando o caso, né, quando vieram os primeiros navios exploradores, eles eram financiados por 1, 2 ricos, reis, não sei o quê, e aí o navio afundava e era um prejuízo imenso, né? E mesmo quando era um pouco mais diluído, se aquele navio afunda, já era. Então, as companhias que começaram a criar na época permitiam que você comprasse cotas de diversas expedições, diversificando o seu investimento. Então, você comprava uma cota que servia para 10 expedições, 15 expedições. Então, era o conceito da convexidade, porque
O que acontece? Um navio afunda, outro não acha nada, não sei o quê, mais um acha ouro pra caramba para o Brasil, não sei o quê, paga todos que afundaram e você sai no lucro. Exatamente esse conceito usado na época das grandes explorações. E por que é tanto usado o termo, no momento, pulverização, e é tão combatida a diversificação? Como sempre, você tem que parar e pensar: por que estão falando isso? Por que estão me induzindo a isso? Eu estou me dando bem indo por esse caminho? Minha vida está melhorando? Ou eu estou só fingindo que sou esperto? A diversificação contraria os interesses do sistema. Porque quando você diversifica mais, você gira menos, você vai acalmando, o seu patrimônio vai ficando mais estável, o que te leva a girar menos. Mais diversificação, você tem menos necessidade de acertar, de dar cacetada, de acertar aquela empresa que vai subir, não sei o quê, te torna menos dependente do mercado. Você tem menos necessidade, ao contrário do que falam. Você tem 50, 100 ativos, como é que você vai acompanhar tudo isso? Não vou. Vou acompanhar de longe, porque o risco de cada um é pequeno. Agora, se eu tenho 3 ativos, eu tenho que acompanhar 24 horas por dia, porque se um quebrar, eu perco 1/3 do meu patrimônio. Então, é justamente o contrário do que falam. Mais diversificação, menos necessidade de acompanhamento e de participar do mercado. Porque quando você se afasta do mercado, de ficar acompanhando o mercado, cotação, não sei o quê, e foca no seu trabalho, você está menos dependente deles e menos chance de doar seu dinheiro para eles. E mais de diversificação é menos necessidade de analista, curso, gestor, tudo isso, porque é muito... Você não tem necessidade de acertar. E quando você segue esse pessoal, você erra mais ainda, mas você fica na ilusão que eles vão te ajudar a acertar. E assim, mas, Baster, quanto que eu vou diversificar? Você não deve diversificar só por diversificar, mas deve diversificar o máximo que você pode dentro de um bom senso. Diversas classes de ativo, diversos países, diversos ativos em cada classe. E não precisa se preocupar com setores e segmento se você diversifica bastante. Então, assim, você vai ter 20, 30 ações, talvez consiga chegar a 40, mas aí já é mais difícil. Vai ter uns 20 FIIs, vai botar dinheiro em renda fixa, vai ter imóvel quando conseguir ter, vai ter reserva de valor, que é dólar, euro, Bitcoin, se você quiser, ouro, se você conseguir, passaporte em dia, sei lá mais o quê, e vai ter reserva de emergência. Aí vai investir no exterior, corretora nos Estados Unidos, ações, dá para ter fácil 100, porque é tanta ação boa, ou 50, rates, 10, 20, bonds, né? Renda fixa. E aí, se conseguir, Europa Ocidental, se conseguir Ásia, melhor ainda, mas é muito difícil, Ásia. E aí, dentro de um bom senso, você chegou aí a um número razoável de ativos, você não precisa ter todos eles, você bota no Baixa System, bota na sua planilha e vai comprando aos poucos, né? Então, basta estar dentro de um bom senso, você diversificar ao máximo que você puder. Então, concluindo, a diversificação diminui o risco por ativo, não dá para discutir isso, é matemática básica, qualquer pessoa que quiser discutir isso está maluca. Diminui o risco geral do seu patrimônio. Diminui o risco de girar e vender no fundo. Permite mais tempo para trabalhar e viver a vida. Aumenta a segurança da sua família com a diversificação no exterior. E tende a aumentar o seu retorno e terminar com um patrimônio maior. Então, é uma coisa que consegue o quase mágico impossível, que é diminuir o risco e aumentar o retorno. Por isso que é tão combatida e usa esse termo pulverização e tal, porque a diversificação é
um dos pilares para você conseguir se afastar do mercado, investir com tranquilidade e viver a sua vida, focar no teu trabalho, na sua família, na sua saúde e parar de ser um agente de transferir o seu dinheiro para o mercado.